existe um lugar que não é habitado pelos homens. Existe um lugar que só o Senhor pode nos levar. Existe um lugar, pra mim eu sei, que não é habitado pelos homens. Existe um lugar que só o Senhor pode nos levar. No teu secreto queremos estar. No teu secreto queremos habitar. Debaixo de tuas asas eu posso descansar. Nos leva ao teu lugar, nos leva ao teu lugar. Nos leva ao teu lugar. E lugar tranquilo, lugar maravilhoso, no teu secreto nos leva ao teu lugar. E no teu secreto queremos estar. Habitar. Debaixo de tuas asas eu posso descansar. Nos leva ao teu lugar, nos leva ao teu lugar. E no teu secreto queremos estar. No teu, e no teu secreto, Deus, queremos habitar. Debaixo de tuas asas eu posso descansar só em ti. Nos leva ao teu lugar, nos leva ao teu lugar. Amém. Bom dia, amados irmãos. Quero cumprimentá-los na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início a mais uma escola bíblica, vamos dar início a mais um domingo, e que seja um domingo repleto da graça de Deus em nossa vida, que as misericórdias dele possam nos acompanhar durante esse dia. Vamos estar fazendo uma oração, entregando as nossas vidas nesse dia ao Senhor, pedir que Ele nos oriente nesse momento de estudo e que, acima de tudo, Ele venha ser manifesto, que o nome dEle venha ser glorificado. Peço que os irmãos estejam orando também nas suas casas, orando por mim, orando pela nossa igreja e por este dia. Vamos orar. Santíssimo Deus, grandioso e eterno Pai, eu quero me colocar diante de Ti, te pedir perdão pelas minhas falhas, Senhor. Colocar, meu Deus, no Teu altar,
a vida de cada um dos irmãos que nos escuta, cada um dos irmãos, Pai, que se encontra aqui no templo, Pai, para organizar este culto, para gravar, meu Deus. Que o Senhor possa estar conosco, nos ajudando. Que através dessa mensagem, meu Pai, o Teu nome venha a ser glorificado e as nossas vidas elas venham a ser edificadas. Manifesta-se a nós, Senhor. Fala aos nossos corações. Essa é a minha humilde oração, Senhor. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos dar início a mais um culto de escola bíblica. Nós vamos dar continuidade aos estudos da carta de Paulo aos Colossenses. A gente já está chegando ao capítulo 3. Hoje nós daremos início a ele. E nós vamos falar hoje a respeito das coisas do alto, né? Paulo falando aqui aos irmãos de Colossos a respeito do que nós temos no alto, o porquê nós temos que pensar em tais coisas. Vamos à leitura do texto. Os irmãos acompanhem aí na casa de vocês através da Bíblia. Diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém. Uma vez eu já preguei a respeito desse tema lá em Barroquinha, lá em Pereiros, na verdade, é um culto de jovens. Nessa ocasião, eu fiz uma comparação entre o que nós temos no alto e o que nós temos aqui no mundo. Hoje, nós vamos fazer uma abordagem um pouco diferente. Vamos expor o texto, mas que já fique claro que as coisas que nós temos aqui na terra, elas são medíocres comparado com aquilo que nós temos no alto. E eu quero iniciar a palavra de hoje fazendo a mesma pergunta que eu fiz lá na pregação lá de Pereiros, e que você possa responder para você mesmo. Que você possa, através dessa pergunta, você fazer uma autoanálise. A pergunta é: quando foi que nós, ou você, ou qualquer outra pessoa, deixou de pensar no céu? Deixou de pensar nas coisas do alto? Nós temos muitas respostas para essa pergunta. Do porquê que as pessoas elas deixam de pensar nas coisas do céu. Talvez tenha sido quando nós fixamos os olhos no mundo e nos atrativos que ele oferece. Talvez tenha sido quando você deixou de orar no seu quarto. Talvez tenha sido quando abandonamos a leitura da nossa Bíblia. Tem diversos fatores. Nós, eu, você, o pastor, os meninos que estão aqui hoje, o ser humano, ele é um ser extremamente religioso. Eclesiastes, do capítulo 3, vai dizer que nós temos a eternidade nos nossos corações. Nós somos feitos para a eternidade. Nós ansiamos por algo que não está nesse plano. E a marca de um cristão verdadeiro está em seu anseio pela eternidade, em seu anseio pelo céu. Lá no céu, nas coisas do alto, se encontra o interesse do coração dele, e não aqui na terra. Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele lembra a Timóteo de uma realidade que hoje é muito presente. É a realidade de que muitos ex-companheiros dele se encontravam agora longe de Cristo. Muitos dos companheiros dele, agora haviam o abandonado. E quantos de nós, quem de vocês que está aí na casa de vocês, pode dizer que não tem sequer uma pessoa que se desviou, que abandonou a fé? E por quê? Por que essas pessoas abandonam a Cristo, abandonam a fé?
porque eles amaram o mundo mais do que amaram a Deus. Dentre esses ex-companheiros de Paulo, um se destaca, Demas. Paulo, no capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, versículo 10, ele diz assim, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Muitos amam mais o mundo do que a Deus. Muitos estão criando raízes aqui na terra e esquecendo do céu. Hoje, aqui com vocês, eu não pretendo me demorar muito. São só 4 versos. Mas eu quero discorrer, falar para vocês das evidências de uma verdadeira conversão, das características de um cristão verdadeiro. Quando a gente olha para o texto aqui de Colossenses 3, nos seus primeiros 4 versos, nós somos exortados, nós somos orientados a tirar o nosso coração das coisas terrenas e nos concentrarmos no céu. E isso porque nós somos verdadeiramente livres. E se nós somos verdadeiramente livres, agora nós podemos nos concentrar nas coisas celestiais. Ser livre não significa que eu possa fazer tudo o que eu quero, tudo que vem na minha cabeça. Não. Ser livre é ter a mente, a consciência cativa à palavra de Deus, como uma vez disse Lutero. Ser livre é ser cativo à palavra de Deus, às coisas do céu. E não viver esbanjando luxúria no mundo. Eu, você, os verdadeiros convertidos, crentes, nós irmãos aqui da PIB Camusim, nós devemos andar o mais próximo de Deus que nós pudermos. É assim que você vai evidenciar a sua conversão. Se você anda próximo de Deus, o máximo que você pode, se você anseia por Cristo, se você anseia pelo céu. Mas vamos aos versos. No verso 1, Paulo diz assim, então, ou portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, ou juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Se ressuscitastes com Cristo, se fomos ou se foram ressuscitados com Cristo. Paulo ele está aqui retomando o pensamento que ele já vem trazendo desde o início da carta, que é o pensamento de que nós já fomos ressuscitados com Cristo. E sendo assim, nós não podemos nos deter nesse mundo. Porque Cristo, ao ser ressuscitado dos mortos, ele é recebido no céu, para que nós, um dia também, sejamos. Nós já morremos para os rudimentos desse mundo. E que isso te lembre, que isso me lembre, que mesmo nós sendo assediados, nós estando sendo assediados todo dia pelo pecado, pelo mundo, nós não podemos ceder a ele. Porque nós morremos com Cristo para esse século e ressuscitamos para uma nova vida. Aquela vida que você tinha antes de conhecer a Cristo, ela não existe mais. Você já ressuscitou para uma nova vida, você já morreu para este presente século. Na conversão você morre para o mundo e é gerado para o céu. Indivíduos que nascem de novo, recapitulando, se você nasceu de novo, você não pode ter satisfação nesse mundo. Nesse mundo não vai ter nada que te agrade. Nada, nada, nada. Só Cristo interessa a você, porque você já morreu para esse mundo. Ele é o teu prazer. As coisas do alto é o teu prazer. Se você se diz um verdadeiro convertido,
Então você não pode buscar satisfação, salvação em nada a não ser em Cristo. Em Cristo, a graça continua abundando infinitamente e eternamente. Que essa união que Paulo está falando aqui, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, juntamente com Ele, que essa união desse Cristo exaltado, glorificado, transforme a minha vida e a sua vida cada vez mais. Que o poder da ressurreição de Cristo ele seja vivenciado dia após dia por mim e por você. E isso em um grau cada vez mais elevado. Mais e mais de Cristo. Nós cantamos mais de Ti. E é isso que nós necessitamos. Vivenciar esse poder dia após dia e cada vez mais. Que a união com Cristo transforme a nossa mente. Transforme o nosso coração. Transforme a nossa vontade. E se você já foi ressuscitado com Cristo, isso implica em um fato. E aqui nós temos uma das primeiras características de um crente verdadeiro. O crente verdadeiro, ele busca as coisas que são do alto. As coisas eternas para aquele crente que anseia por Cristo, por Deus, elas são infinitamente mais valiosas do que as desse tempo, do que a desse mundo. O céu para essa pessoa é o alvo dela. Essa pessoa ela luta diariamente, a carne dela milita contra o espírito a todo o momento, para que assim ela tenha uma maior comunhão com aquele que está assentado no seu trono no céu. Essa é uma das marcas que te distingue daqueles que estão no mundo. É a marca que distingue o crente verdadeiro daquele que é só um religioso. Ele busca, ele anseia pelo alto. Ele não quer as coisas aqui da terra. Ele busca o céu mais do que qualquer outra coisa. O verbo usado para buscar, ele vai indicar uma ação contínua. Quando Paulo está dizendo buscai as coisas que são de cima, ele está dizendo busquem continuamente, habitualmente as coisas do céu. E não uma busca esporádica. Não só os domingos, não só nas terças-feiras, mas todo santo dia. Diariamente o crente busca as coisas que são de cima, não só domingo, não só terça, não só num grupo de jovem. É diariamente, é habitualmente. Transforme essa busca em um hábito. Esteja constantemente buscando. Mas por que nós temos que buscar? O que tem de tão bom no alto? Cristo, assentado à direita de Deus. A ênfase não é só em buscar. A ênfase é no que se encontra lá. É por isso que nós buscamos, porque lá nós temos Cristo assentado. Ele que é o nosso advogado. Em Cristo nós podemos dizer que se pecarmos, nós temos um advogado justo e fiel com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Um advogado de caráter irrepreensível. Um advogado que nunca falhou, que nunca manipulou a lei, pelo contrário, ele cumpriu a lei. Um advogado que não busca brechas na lei, com o fim de inocentar aqueles que ele defende, com o fim de livrar da condenação do pecado. Ele não busca brechas, pelo contrário, ele se colocou sobre a lei
viveu em obediência e pagou a nossa fiança com sangue. É por isso que eu e você, a gente tem que buscar as coisas que são do alto, porque lá está Cristo, que fez algo por você que o seu pai não pode fazer, que o seu pastor não pode fazer, que você não pode fazer por você mesmo. Nós devemos buscar as coisas do alto pelo simples fato de que lá está Cristo, que é o nosso Rei, o nosso verdadeiro amigo, o nosso Senhor está lá. Ele está lá no alto, nos assegurando felicidade celestial. Uma felicidade que Ele comprou com um preço que eu não posso colocar em palavras para te dizer. O tamanho, a grandiosidade do que Ele fez. Ele nos cerca com o seu poder, Ele está lá no céu, separado de tudo que é imundo. O fato de Paulo dizer que ele está lá no céu, no alto, assentado à direita de Deus, não implica dizer que ele está longe de nós, mas sim que ele está em uma separação do pecado extrema. Paulo, ao dizer isso, ele está querendo nos dizer que, na verdade, ele está ali em majestade, em poder, em uma posição elevada a qualquer outro ser. Que isso nos leve a reverenciá-lo profundamente. Ele está lá, entronizado. Nós podemos confiar nele. Ele está à direita de Deus, mostra que ele tem poder. Poder, direito de nos conceder qualquer dádiva que seja. Porque Ele é Deus, está lá. Ele foi revestido de majestade, de honra. Meu amado, se você busca as coisas do alto, você busca as coisas mais excelentes do mundo que existe. Se você busca as coisas do alto, você está juntando tesouros incorruptíveis. E entenda uma coisa, buscar, quando eu falo aqui que esse mundo nada tem a nos oferecer, que nós não devemos nos fixar neste mundo, eu não estou dizendo que você deve abandonar a sua vida e ir para um mosteiro e viver separado da sociedade, não. Deixar de trabalhar, não. Pensar, buscar as coisas do alto, significa que você vai buscar o reino de Deus primeiro. O reino de Deus e a sua justiça, como diz lá em Mateus 6. As pessoas que buscam verdadeiramente as coisas do alto, elas não esquecem as suas obrigações, elas não são esse tipo de pessoa. Não, elas são pessoas práticas. São aquelas pessoas que o nosso amigo Valério sempre diz que são sal da terra e luz do mundo. Elas são pessoas que vivem Cristo. E por viver em Cristo, elas transformam, elas dão sabor à vida das pessoas desse mundo. E não é só buscar as coisas do alto. Você pode ser uma pessoa que está de domingo a domingo aqui na igreja, ajeitando as cadeiras, na recepção, gravando, na secretaria, o que quer que seja. Mas você pode estar fazendo isso por os motivos errados. É por isso que no verso 2 Paulo diz: pensem nas coisas lá do alto e não das que são aqui da terra. Primeiro, que fique bem claro que as coisas que são da terra, elas são por natureza opostas às do céu. Além de buscar o seu pensamento, como eu falei lá no começo, ele tem que estar cativo às coisas do alto. Às vezes você está vivendo apenas um mero ativismo na igreja, fazendo tudo, mas você não está com o pensamento em Deus. Que o nosso pensamento ele esteja cativo, que as nossas atitudes, o buscar e o nosso pensamento, o pensar, esteja em Deus, no céu. Não se demore pensando nas coisas dessa terra, porque
Quanto mais você pensa aqui nessa terra, mais o teu amor pelo céu vai enfraquecer. Pensar no céu, pensar nas coisas do alto, é sentir saudade de uma terra, de uma pátria que nós não conhecemos, que nós não visitamos ainda. Que nós possamos pensar mais nas coisas que são do céu do que nas coisas que são da terra. Sentir saudade da pátria celestial. A gente nem esteve lá ainda. Nós só podemos desenhar em nossas mentes como será, e ainda não será suficiente para nós entendermos o quão bom será. E pensar no céu é muito mais que uma função cognitiva sua. É você estar totalmente inclinado e motivado a viver aqui nessa terra como um cidadão celestial. E sabe por quê? Porque normalmente aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vive pensando, é aquilo que a gente mais anseia, que a gente mais quer. As coisas do alto, elas devem controlar a sua vida. Elas devem controlar o seu pensamento. A gente pode até estar aqui nessa terra, os nossos pés podem estar até pisando aqui nessa terra, como diz o Hernando Dias Lopes, mas a nossa mente, ela deve estar no céu. Mas hoje, quem é que pode dizer, né, que vê igrejas que realmente tem um pensamento focado no céu? O que a gente está vendo hoje é justamente o contrário. Hoje, a grande maioria dos crentes, eles querem um paraíso aqui na terra. Eles querem juntar tesouros aqui, eles não pensam mais no céu. Elas estão cada vez mais agarradas e enraizadas nesse tempo presente e estão esquecendo do céu. É por isso que nós vemos esse mar de secularismo, de pragmatismo, de relativismo. Hoje não tem mais verdade. Tudo é relativo. E por que isso está acontecendo? Porque as pessoas não estão mais pensando no céu. Porque no céu está aquele que é a verdade absoluta. A única verdade que nos importa, Cristo. Nós somos chamados a ponderar, a pensar, a ansiar pelo céu. Vencer o mal com o bem, isso que significa pensar no céu. Se revestir do Senhor Jesus Cristo, isso é pensar no céu. Não dar ouvido à carne, isso é pensar no céu. Andar em espírito e não satisfazer os desejos da carne, isso é viver com um pensamento cativo nas coisas que são do alto. Quanto ao mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, pensem nessas coisas. E o Deus da paz, o Deus de paz, estará com vocês. Quem foi que disse isso? Paulo. Para quem? Aos Filipenses. Isso é pensar no céu. Tudo que é bom, respeitável, puro, justo, amoroso. E por quê? Porque vocês morreram. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Uma vez que nós estamos em Cristo, por meio da obra do Espírito Santo, nós morremos com Cristo. E isso significa uma coisa, que é possível você ter vitória sobre o pecado, sobre a sua natureza. Muita gente vai dizer, a carne é fraca. Irmão, consigo, sabe aquele pecado lá? Dá não, consigo não. Já caí, 1, 2, 3, dá não. Meu amado, você já morreu para essa vida. Falei lá no comecinho, você não tem mais desculpa para viver pecando, não. Você não é mais devedor da carne, você agora é devedor do Espírito. É possível ter vitória sobre a tua velha natureza.
É possível você vencer esse teu desejo pecaminoso. Você pode controlar-se, porque agora você tem o Espírito Santo. Como viveremos no pecado? Nós, os que para ele morremos. Romanos 6:2. Os colossenses estavam mortos para a velha natureza. Assim somos eu e você. Nossa vida está amarrada em Cristo. Nós somos unidos nele por uma fé que é viva. Nós fomos sepultados com Cristo e plantados na semelhança de sua morte. Cada cristão verdadeiro do mundo está crucificado, foi crucificado com Cristo e o mundo crucificado com ele. Eu e você, nós morremos para esse sistema mundial através da nossa união com Cristo, através da sua morte, através da sua ressurreição. Isso é extremamente importante, porque qual é o salário do pecado? Morte. É por isso que eu e você, nós temos que morrer e nascer de novo. É por isso que Paulo está dizendo, vocês morreram. É por isso que ele diz lá no começo, se ressuscitaram. Só assim o salário do pecado, o castigo do pecado, ele poderia ser pago e foi pago em quem? Em Cristo. E nós estamos amarrados a ele. Paulo está dizendo que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Sendo assim, o pecado não tem mais do que nos acusar. Porque Cristo já fez tudo. E nós estamos amarrados a ele. Então pare de dar desculpa para pecar. O pecado ele não pode mais te condenar. Ele pode até te perturbar. A presença dele pode até te afetar. Mas ele não vai mais te condenar. E você não tem mais desculpas para ceder. A vida que nós temos em Cristo. Essa vida que às vezes alguns amigos da gente dizem assim, mas tu é muito besta, mano. Pra que tu quer ser crente, mano? Pra que é? Eu não entendo o que é que tem tão bom em ser crente. Eu não sei por que é que tu vai para a igreja, eu não sei por que é que tu tá lá quase todo dia, eu não sei por que é que tu assiste esse tanto de pregação, não sei por que é que tu lê esse monte de livro cristão. Só o que a gente pode dizer para eles é assim, realmente tu não sabe mesmo não. Sabe não. Sabe por quê? Porque a vida que nós temos em Cristo não pode ser contemplada por aqueles que têm os olhos carnais. Não pode. Eles não entendem. Essa vida ela está encoberta para o mundo. Olha o que aqui Paulo diz em 1 Coríntios 2,14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ele não pode entendê-las, porque elas se discernem aonde? Espiritualmente. Você é um ser espiritual. A tua vida está oculta em Cristo. A vida que nós temos está oculta nele. É por isso que para nós, para o mundo, isso, o que nós fazemos para Deus é loucura. Eles não entendem. Eles não entendem porque em plena pandemia tem cristão evangelizando as ruas sem medo do coronavírus. Por quê? Porque esses cristãos eles sabem que a vida deles está oculta em Cristo e o mundo vai julgar. Eles não vão entender. Porque eles não são espirituais, eles são carnais. Mais um aspecto da nossa vida está oculta em Cristo. É que ela é indestrutível, eterna. Nada, por ela estar oculta em Cristo, nada vai afetar e vai nos tirar essa vida. Ele diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa vida está oculta em Cristo. Ele diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. João 10:28. A nossa vida está eternamente segura em Cristo.
protegida em Cristo. Você quer palavra de mais consolo do que essa para esses tempos? Nós estamos seguros em Cristo. A nossa vida está oculta em Cristo. O que Cristo nos deu, as bênçãos que Ele nos deu, a salvação é uma herança que não se corrompe, que não desaparecerá. Está lá em 1 Pedro 1,4. O nosso sumo sacerdote, ele nos salva de tudo, de tudo. Nós estamos livres de todo tipo de mal por Cristo, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote, porque Ele vive intercedendo por nós. Se apegue a essa segurança de salvação. Nada pode nos abalar quando nós entendemos isso. Nós estamos seguros ao sabermos disso. E é com base nisso que eu digo que eu não vou perder a minha salvação. Às vezes as pessoas se escandalizam quando nós dizemos isso. Ah, tu é um santinho, tu está salvo. Tu não perde tua salvação. Eu pego e digo assim, ó. Não sou eu que perdo a minha salvação. Não é o salvo que perde a salvação. Que não perde a salvação. É o Salvador que não perde o salvo. É Cristo que não deixa eu me perder. Então esteja seguro em Cristo. Uma das características de um cristão verdadeiro é a certeza de salvação. Ele sabe que aquele que começou a obra vai terminar. Ele sabe disso. Ele não vive amedrontado. Esse Cristo de quem nós temos falado, ele ainda é um Cristo que nós não podemos contemplar ainda. Alguém que nós não vemos. Mas Ele é o nosso consolo. É esse fato que nos dá segurança, porque nós sabemos que Ele está separado de tudo. Verso 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Cristo é a sua vida, meu amado. Cristo é a vida do crente. É por isso que nós temos que pensar nas coisas do alto. Porque Cristo é a sua vida. O verdadeiro convertido, o crente verdadeiro, é aquele que enche os pulmões e diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é o princípio da tua vida. E note, Cristo ele não se limita a dar só a vida. Ele é a própria vida. Ele vive em nós através do Espírito Santo. E você, eu, vivemos nele em todas as coisas que nós fazemos. Para nós, o viver é Cristo. E Paulo diz, né? Quando Cristo, que a vida de vocês se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Outra característica do crente verdadeiro é que ele aguarda ansiosamente a manifestação de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Porque nós sabemos que quando ele vier, estará vindo perfeição e felicidade eterna. O mundo não consegue compreender ainda essa vida que nós temos em Cristo. Eles não entendem, como a gente falou anteriormente, no verso anterior, esse nosso amor, essa nossa intimidade que nós temos por Cristo, por Deus. Mas vai chegar um dia em que tudo vai ficar claro. E que dia é esse? O dia que Cristo se manifestar. Naquele dia, Ele vai deixar tudo claro. Ele vai mostrar aqueles que pertencem a Ele e aqueles que não pertencem. Porque Ele conhece os que são seus. Ele vai revelar ao mundo aqueles que Ele de antemão conheceu. E aí sim, esses
que não conseguem entender, acreditar no porquê que nós amamos tanto a Cristo, aí eles vão entender. Aí eles vão entender. Na segunda vinda de Cristo, ele vai reunir todos os seus santos. Aqueles que hoje têm a vida escondida em Cristo, eles vão aparecer juntamente com Cristo em glória. Eu quero finalizar mais uma vez perguntando: será que nós estamos buscando essas coisas? Será que nós estamos buscando o que tem no alto? Será que nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo? Aguardando pela perfeição, pela felicidade eterna? Será que a nossa mente está cativa a este mundo ou cativa a Cristo? Se a sua mente ainda está cativa aqui nesse mundo, eu quero que você me diga. Diga para você mesmo, o que é que tanto te atrai nesse mundo? Por que é que você não tira os olhos desse mundo e você não consegue olhar para Cristo? O mundo jaz no maligno. Tudo que existe no mundo é contrário a Deus. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, da carne. Tudo de ruim. Esse mundo, quando eu falo mundo, é um mundo como um sistema caído. A gente sabe que a criação de Deus, ela é boa, o pecado que a corrompeu. Mas quando eu falo mundo, eu falo de sistema. O que é que você faz olhando para isso? O amor de Deus é incompatível com o mundo. A cada brisa, a cada sopro do vento que esse mundo como sistema dá, é como se fosse uma rejeição a Deus. Fixe os seus olhos nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Você já foi ressuscitado com Cristo. Fixe a sua inteira atenção nas coisas de Deus, nas coisas do alto. Lá nós temos o nosso advogado infalível. Nós temos o nosso Pai cuidando de nós, nos amparando, nos guiando. Que desesperador, meu amado, é a situação daqueles que ainda se encontram cativos nessa terra. Para esses, só o que eu posso dizer é que eu não tenho como, da mesma forma que eu não tenho como definir a alegria, o gozo eterno que será o céu, porque eu não consigo compreender de forma plena isso ainda. Eu só sei que será maravilhoso, porque eu estarei ao lado do meu rei, do meu pai. Da mesma forma que eu não posso descrever isso em palavras, eu também não posso descrever para você, definir para você a situação do não convertido quando Cristo se manifestar. O não convertido vai murchar, vai definhar como uma flor que está no meio do sol e que não recebe uma gota d'água. Agora, aqueles que estão em Cristo, aqueles que pensam em Cristo, que pensam no céu, eles são como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que vão dar seus frutos no tempo certo. Aqueles que estão em Cristo jamais vão murchar nessa aridez desse mundo. Eles vão estar sempre vivos, cheios de alegria, não importa o que aconteça. Não há outra maneira de salvação para você, a não ser fixar o seu pensamento em Cristo, se render a Ele. Porque aqueles que vivem presos a esse mundo, eles não vivem em santidade, nem podem viver. E sem santidade, ninguém verá a Deus. Entregue-se ao Senhor agora. E eu falo isso a pessoas que se dizem convertidas, sim. Se você, ao ouvir tudo isso, você se identificou e pode dizer, irmão, eu não estou pensando nas coisas do alto. Não estou. Eu estou pensando mais nas coisas do mundo, mais no meu namorado, mais no meu emprego, do que nas coisas do alto. Se entrega ao Senhor.
Busque Ele agora, enquanto você pode encontrar. Fixe os seus pensamentos no alto. Ainda tem tempo. Porque Deus ainda está te oferecendo as misericórdias dele. Abrace essas ofertas. Busque-o verdadeiramente, ou você vai morrer, você vai murchar, você vai perecer. Busque Cristo, busque as coisas do alto, meu amado. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê o prazer de ter o seu pensamento cativo nas coisas do alto. Vamos orar. Santíssimo Deus, grandioso e eterno Pai, eu quero orar. Te pedir perdão, Senhor, pelas minhas falhas. Pedir, meu Deus, que o Senhor possa nos dar a graça de estarmos com o nosso pensamento, Senhor, focados em Ti. O Senhor é santo, o único que é digno, Pai, de ser louvado. Nos ajuda, Senhor, a vivermos para Ti, única e exclusivamente para Ti. A nos relacionarmos, Senhor, com este mundo, através da Tua ótica. Que nós possamos pensar em Ti, Te buscar, Senhor. Que Tu possa, meu Deus, falar aos corações desses irmãos, ao meu coração. Fica conosco no restante desse dia, meu Pai. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Mais ao chão, meu irmão, cabeça erguida, ele traz a nova vida, o amor e o perdão. Olhe pro céu, olhe mais longe, além do mundo, olhe pro céu. Busque o alto, o sobre a vida, veja o trono.
hoje.